Boa noite, amigos do Tapirapé, amigos da astronomia, amigos da ciência. Nós estamos hoje, de novo, com mais uma live, e novamente com o professor Boczko, que vai nos brindar com mais uma aula sobre os fundamentos da astronomia. Generosamente, o professor Boczko está aqui com a gente. Eu quero agradecer, desde já, novamente, pela sua presença, professor. Obrigado. A última aula foi muito boa, muito agradável, muito interessante, foi divertida, eu gostei demais, e todo mundo que viu gostou muito. Professor, o senhor, agora é com o senhor, a aula é do senhor, e o senhor fala o tema, né, e nós vamos ficar aqui assistindo, e fique à vontade para dar a sua aula. Perfeito. Então, boa noite para todo mundo. Obrigado pelo convite feito pelo Tapirapé. E, bom, agradeço muito a presença dos que estão nos dando a honra de estar nos assistindo. Então, continuando a série de aulas de astronomia fundamental, hoje nós vamos ver como os nossos antepassados mediam as dimensões do mundo que eles observavam. Então, vamos lá. Percebe que quando eles observavam o mundo a olho nu, claro, não esqueçam que nós estamos em épocas onde ainda não havia a utilização de telescópios, eles viam lá cerca de 6.000 estrelas a olho nu, estrelas essas que eram fixas no céu, no sentido de que uma com relação à outra não mudava de posição nunca. Bom, então, eles viam 6.000 estrelas fixas. De vez em quando aparecia no céu noturno a Lua, que mudava não só de posição, mas também de aspecto, e, vez ou outra, aparecia no céu um pontinho que parecia ser uma estrela. No entanto, mudava de posição com relação às estrelas fixas. Portanto, desse tipo de astro, que parecia uma estrela, mas que mudava de posição, eles chamaram de planetas, astros que se movem. E eles conheciam, visíveis a olho nu, então, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. É claro que eles viam também o Sol, que também mudava de posição com relação às estrelas, mas esse já é um outro problema. Como eles descobriram isso, nós vamos ver numa outra aula. Bom, a primeira coisa que eles queriam saber é quais são as dimensões do mundo que eles observavam. Então, essa era a pergunta: quais as dimensões do mundo? Sendo que, na verdade, o mundo que eles observavam eram as estrelas, os planetas, a Lua e o Sol, mas as distâncias até as estrelas, essas eles não conseguiram determinar naquela época. Mas dos outros astros, sim. E é com isso que nós vamos brincar hoje, então. Ver como eles determinaram a distância até a Lua, até o Sol e até os planetas que eles viam a olho nu. Tá bom, só que antes de achar as dimensões do mundo, eles tinham que saber qual era a forma e o tamanho da Terra, porque afinal o mundo começava aos pés de cada um. Então, é com isso que nós vamos começar. Como achar a forma e o tamanho da Terra. Quanto à forma, o Pitágoras, naquela aula que nós já vimos, o Pitágoras mostrou que a Terra era esférica, sem dúvida nenhuma. O que coube ao Eratóstenes, no século IV, antes da era cristã, foi determinar o raio daquela esfera que o
o Pitágoras já tinha dito que era a forma da Terra. Então, vamos ver. O Eratóstenes, ele trabalhava aqui no Egito. E ele trabalhava numa cidade ao norte do Egito, chamada Alexandria. Mas ele usou os dados que vinham de Siena, no sul do Egito. Esses dados, muito importantes, foram fundamentais para ele poder determinar o raio da Terra. Então, vamos ver o que ele fez. Ele fez algumas constatações e algumas hipóteses. A primeira constatação: se a fonte de luz estivesse bem perto do objeto que ia projetar a sombra, essa sombra saía bem grande. Então, a mão tinha esse tamanho, a sombra ficava bem grandona. Se ele afastasse um pouco a fonte de luz, ele percebia que a sombra diminuía um pouco de tamanho, já não era daquele tamanho, ficava mais próximo um pouco do tamanho real da mão. E o que ele percebeu é que, se a fonte de luz estivesse muito distante, de modo que, inclusive, essa era uma coisa que ele percebeu que a sombra, em verdadeira grandeza, quer dizer, quando a sombra tinha exatamente o mesmo tamanho do objeto cuja sombra estava sendo projetada, essa luz tinha que vir do infinito, ou seja, os raios de luz tinham que vir paralelos uns aos outros. Portanto, o Eratóstenes, a partir destas constatações, ele admitiu que o Sol deveria estar muito distante. Por quê? Porque as sombras que ele projetava sempre apareciam em verdadeira grandeza, quando os raios de luz, claro, batiam perpendicular ao objeto e à parede. Portanto, a primeira hipótese que ele fez é que o Sol tinha que estar muito, 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 muito longe. Muito bom. Então, vamos ver como é que ele fez essa experiência. Então, está aqui o Eratóstenes em Alexandria, só que ele soube que em Siena tinha um poço, e que num determinado dia do ano, e só naquele dia, ao meio-dia daquele dia, os raios de sol batiam bem perpendicularmente ao chão, bem perpendicularmente ao nível da água, que estava lá no fundão. E uma pessoa olhando para dentro do poço podia ver o sol bem lá em cima. Portanto, para que pudesse se ver o sol na mesma posição em que ele estava, quer dizer, imagem e objeto coincidindo, isso só podia acontecer se, pelas leis da reflexão, os raios de luz estivessem incidindo perpendicularmente à superfície livre do líquido. Muito bom. Então, isso o Eratóstenes sabia. Ele não observava, mas ele sabia isso. Em Alexandria, não tinha um poço igual aquele lá, onde ele estava, mas tinha um poste. E naquele dia, então no mesmo dia do ano, naquele mesmo dia, ao meio-dia, ele percebia que daquele poste não era a sombra pontiforme, mas sim uma sombra que tinha um certo comprimento aqui apontando para o norte. Então, disto daqui, hoje a gente já pode tirar a seguinte conclusão. Percebe que a constatação que eles fizeram foi o seguinte, olha lá, aqui em Siena e aqui em Alexandria, se a Terra fosse plana, no mesmo dia, ao meio-dia, o Sol suposto muito longe, porque ainda vale aquela projeção sempre em verdadeira grandeza, o Sol deveria estar muito longe, lá longe, e, portanto, dos dois, tanto no poço em Siena, a luz deveria incidir perpendicular, quanto em Alexandria, o Sol também não poderia projetar a sombra desse poste, teria que estar bem em cima do poste. Como essas coisas não aconteciam, então percebe que já é a primeira prova de que a Terra não podia ser plana, porque se ela fosse plana, no mesmo instante, no mesmo dia, as duas sombras teriam que ser
do mesmo tipo, e que não eram. Portanto, voltando aqui, portanto, Terra plana, como nós falamos já na aula passada, mas isso é muito importante de nós repetirmos quantas vezes isto for necessário, que só doido varrido, nos dias de hoje, acredita ainda que a Terra seja plana. Muito bem, voltemos então ao Eratóstenes. Então está lá, Siena, onde está o poço aqui assim, a pessoa olhando aqui para dentro do poço, e aqui Alexandria, com o obelisco, onde o Eratóstenes estava trabalhando. Como o Pitágoras já tinha dito que a Terra era esférica, o problema era achar o raio da Terra. Sendo que, bom, ele não sabia qual era a distância desde Alexandria até Siena. O que ele sabia? Ele sabia que o Sol aparentemente estava tão longe que os seus raios vinham paralelos uns aos outros. Aqui, no poço em Siena, os raios de luz batiam aqui, refletiam na água e vinham para cá. Se o poço não fosse finito aqui, o raio de luz ia conseguir chegar até o centro da Terra. Mas, em Alexandria, os raios chegavam formando um certo ângulo com a vertical de Alexandria. E este ângulo θ, ele podia medir diretamente. E esse ângulo ele obteve 7,2 graus. Portanto, os raios de luz que em Siena vinham perpendiculares à superfície, em Alexandria vinham com 7,2 graus de inclinação com relação à perpendicular. Muito bem. Então, está aqui a Terra, suposta esférica, e a gente quer achar o raio da Terra. Bom, eles sabiam que a volta toda da Terra correspondia a 360 graus, e eles sabiam também que o perímetro da Terra, perímetro de uma circunferência, pelo menos aqui é uma circunferência, né? É claro que é uma esfera, mas eu estou só pegando uma parte representativa de um corte passando pelo centro. O perímetro de uma circunferência é 2πr, onde o π é aquele valor que nós sabemos hoje facilmente, né? Que é 3,14. Mas na época eles não sabiam este valor, e aliás, lembra que eles não sabiam trabalhar com números decimais, eles trabalhavam com frações ordinárias. E bom, o que a gente sabe é que 3,14 é muito aproximadamente igual a 22 sétimos. Portanto, na época eles usavam o π como valendo 22 sétimos. Então, é a razão entre o comprimento, o perímetro da circunferência e o seu diâmetro. Muito bem. Então, está aqui. Então, 360 graus valiam 2πr. Ele queria saber, porque percebe que se este ângulo aqui é θ, aqui é θ também. Eu tenho duas paralelas cortadas por esta transversal, portanto, este ângulo e este aqui são alternos internos e, portanto, são ângulos correspondentes e, portanto, são iguais. Então, percebe que para 2πr, para a volta toda, tinha 360 graus, para este comprimento L, tinha esse ângulo θ aqui. Lembra que o ângulo θ ele conhecia, ele queria achar o R. Só que percebe que, para achar o R, ele precisava disso daqui. Esse símbolo aqui significa regra de 3, quer dizer, então, esse está para esse, assim como esse está para esse. Então, conhecendo 3, por isso regra de 3, a gente acha o objeto que a gente está querendo, o tamanho, né, do objeto que a gente está querendo. Muito bem, então está aqui. Então, esse é o raio. O θ ele conhece, o π ele conhecia, só faltava o L, a distância de Alexandria até Siena. Dizem que ele contratou um carroceiro para ir de Alexandria até Siena. E, bom, como é que ele fez a determinação da distância? A roda da carroça tinha um perímetro bem conhecido. Aqui tinha um pininho e aqui um sininho preso à carroça. Cada vez que a roda dava uma volta, o pino batia no sino, tocava o sino, e o carroceiro anotava 1 volta, 2 voltas, 3 voltas, e assim para frente.
Dizem as más línguas que ele nem sequer sabia contar e, portanto, ele fazia tabuinha lá com risquinho. 1, 2, 3, 4, 5 e assim para frente. Só que, bom, percebe que não basta vir daqui até aqui, né? Porque ele chegou até aqui, mas não tinha como telefonar para Alexandria e dizer, olha, deu tantas voltas. Ele teve que voltar. Então, ele foi e voltou. Bom, e sempre contando isso daqui. E, bom, percebe que a distância, nós sabemos hoje, é cerca de 800 quilômetros. Percebe que, certamente, o nosso amigo aqui nunca mais na vida quis ouvir um sino tocar perto dele. Mas, enfim, com isso aqui, ele já tinha 800 quilômetros. Naquela época, a unidade de medida não era o quilômetro, com certeza, era uma outra, que não importa, não faz diferença. Com este valor, ele entra aqui e calcula o raio da Terra. E o raio que Eratóstenes achou é o raio real, que nós sabemos hoje, desta ordem aqui, com um erro só de 15%. Então, imagine que coisa magnífica, né? Conseguir, com uma experiência tão rude, determinar o raio da Terra, naquela época, com uma precisão de 15%. Muito bom. O próximo passo agora é medir o diâmetro angular do Sol e da Lua. Para isso, eles utilizaram um astrolábio. Eu vou simplificar o astrolábio aqui assim, olha. Imagina que eu tenho aqui um transferidor. Aqui eu vou colar um tubinho, um canudinho de refrigerante, né? Colado aqui. Aqui no meio, eu vou colocar um barbante com peso aqui, só para indicar a direção da vertical. E aí, quando eu vou usar, eu aponto o meu canudinho para o astro que eu estou querendo observar. E, bom, vamos supor que o astro tivesse 30 graus aqui. Como é que eu vou saber? Bom, conforme eu rodei isto daqui para o canudinho ficar na direção da estrela, o fio de prumo, o fio da vertical, se manteve. Ele estava no 0 e agora ele está no 30. Isso significa que o canudinho virou aqui para cima de 30 graus. Portanto, é assim que eles mediam a altura do astro. Então, utilizando este astrolábio, esqueci de dizer, é claro que este aqui é um astrolábio muito mais, digamos assim, trabalhado, ele possui muitas outras informações, mas basicamente é isto daqui. Então, o que interessa é isso daqui. O canudinho para eles é esse pedaço de régua aqui assim, tá claro? Então, vamos medir o diâmetro do Sol e da Lua com esse instrumento. Então, vamos começar com a Lua. O que eles fizeram? Olharam aqui, com o transferidor apontando para cá, depois viraram o transferidor para apontar, para tangenciar a Lua aqui por cima. E verificaram que isso deu meio grau. Este meio grau aqui representa, então, o diâmetro angular aparente da Lua. Por motivos tradicionais, ao invés de interessar para a gente o diâmetro, interessa para a gente só o raio. Só que, bom, é claro que eu sei que o raio é a metade do diâmetro. Só que ao invés de chamar de raio, é comum chamar de semidiâmetro angular. Então, o semidiâmetro angular da Lua é a metade disso daqui, meio grau, dá mais ou menos aí 32 minutos, e a metade disso daqui, 16 minutos. Lembra que o menor ângulo que o olho humano consegue perceber é de 1 minuto. Portanto, a Lua é 16 vezes maior do que o menor ângulo que o olho humano consegue observar. Bom, tudo bem. Então, está aqui o semidiâmetro angular da Lua, já foi medido. A mesmíssima coisa a gente vai fazer com o Sol. E, bom, por coincidência ou não, sei lá, o que a gente sabe é que o semidiâmetro angular do Sol também é de 16 minutos, aproximadamente. E é por isso que a Lua consegue esconder de vez em quando o Sol completamente, porque os dois têm o mesmo ângulo aparente. Portanto, o semidiâmetro angular da Lua é de 16 minutos, nós vamos chamar de L maiúsculo, e o semidiâmetro angular do Sol, que nós vamos chamar de S minúsculo, também tem 16 minutos. Muito bom.
A outra coisa que nós vamos precisar é obter o período orbital da Lua em torno da Terra. E, bom, esse período orbital é sempre medido como o tempo que leva para a Lua passar 2 vezes na direção de um mesmo objeto muito distante lá no céu. Por exemplo, esconder 2 vezes a mesma estrela. Então, vamos lá. Tanto pode ser uma estrela, como pode ser uma galáxia. Se for uma galáxia, melhor ainda, porque ela está bem longe. O problema é que naquela época, né, como ainda hoje, as únicas galáxias visíveis a olho nu são a nossa, que não ajuda em nada, porque nós estamos dentro dela, e a galáxia de Andrômeda. Essa vale realmente porque ela está bem longe. Muito bom, então vamos lá. Vamos ver como é que a gente acha a diferença entre aquilo que a gente chama de lunação e aquilo que a gente chama de período orbital da Lua. Imagine que aqui estivesse o Sol, aqui estivesse a Terra, no instante T1, aqui estivesse a órbita da Terra em torno do Sol, e vamos supor que aqui estivesse a Lua em volta da Terra. E percebe que, neste ponto aqui, a Lua vai estar recebendo a luz do Sol em cheio, portanto, a Lua vai estar em lua cheia. É claro que aqui tem aquele problema, né, que nós falamos na aula passada, de que as órbitas da Lua, a órbita da Lua em volta da Terra, então a órbita da Lua em volta da Terra, não coincide com a órbita da Terra em torno do Sol. E, portanto, existe um pequeno ângulo aqui de 5,2 graus, de modo que mesmo quando a Lua está aqui, na sua posição mais distante da Terra, a luz do Sol bate nela aqui, vindo aqui por cima, e, portanto, eu posso ter aqui lua cheia. Muito bom. Então, está aqui a lua cheia, eu olho para a lua cheia, e, bom, eu verifico que aqui lá longe, 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 tem uma estrela verde. E que a Lua, vista aqui da Terra, está parecida aqui, perto da direção daquela estrela verde. Então, tá aí. Então, lua cheia, perto da estrela verde. Muito bom. Aí a Lua vem vindo para cá, para dar a volta em torno da Terra. Só que não podemos esquecer que, ao mesmo tempo que a Lua vem vindo para cá, a Terra também vem vindo para cá. Portanto, vem vindo para cá, isso significa que a Lua vai ficar girando em volta da Terra aqui assim, que é o que normalmente a gente representa, né? Que está aqui o Sol, aqui está a Terra em volta do Sol, e aqui está a Lua em volta da Terra, fazendo essas voltinhas aqui assim. Pode tirar o cavalinho da chuva, a Lua não faz voltinha assim não, por causa da composição de velocidades da Lua em volta da Terra e da Terra em volta do Sol, a Lua não tem jeito de dar volta em torno da Terra. A Lua vem aqui, faz um biquinho, aí vai para lá, faz um outro biquinho, sempre com a Terra aqui no meio. Portanto, esta imagem está errada e, na verdade, esta aqui faz biquinhos aqui e não voltinhas. Muito bem, vamos voltinhas para cá. Então, a Terra saiu daqui e vem vindo para cá. E vamos supor que num outro instante, T2, a Terra esteja aqui, e quando eu olho para a Lua, eu verifico que a Lua outra vez está na direção daquela mesma estrelinha verde. Lembra que, como essa estrelinha está muito longe, os raios de luz vêm dela paralelos, como o Eratóstenes fez para o Sol, vale também, com maior razão, sabemos hoje, para as estrelas. Uma pequena diferença. Percebe que a Lua não está cheia como estava aqui. E por quê? Porque percebe que a Lua, o Sol está aqui, a Lua ainda não está bem aqui, atrás da Terra. Então, não é Lua cheia. Para que a Lua seja cheia, precisa andar mais um pouquinho para vir até aqui. Mas percebe que, com relação às estrelas distantes, então, com relação a esta estrela verde, a Lua saiu de perto da estrela verde e voltou na estrela verde. Portanto, isso é aquilo que a gente chama de período orbital da Lua. E esse período orbital vale aproximadamente 27,3 dias. Ainda não é a Lua cheia. Mas é que para ser Lua cheia, a Terra tem que vir mais um pouquinho para cá, porque percebe que aqui a Lua vem vindo para cá, está numa outra direção aqui assim, tá vendo? Percebe que a Lua não está ainda na direção da estrela verde, está aqui numa direção da estrela amarela, até que vai chegar uma hora que eu vou ter outra vez
lua cheia. Percebe que, só que agora, esta lua cheia, ela está na direção dessa estrelinha vermelha, não mais da estrela verde. E o que a gente chama de lunação? Lunação, também chama de período sinódico da Lua, é um intervalo de tempo para que a Lua saia de lua cheia e venha a chegar numa nova lua cheia. E, bom, o que a gente observa é que este período é de 29 dias e meio, mais ou menos. Então, percebe que a Lua não dá uma volta em torno da Terra em 29 dias e meio, que é de lua cheia a lua cheia. Não. É 2 dias a menos. Quer dizer, a Lua dá a volta em torno da Terra em 27 dias. Enquanto que a lua cheia, para voltar a ser lua cheia, leva 29 dias. 2 dias a mais. Muito bom. Então, o que interessa para nós é esse período orbital da Lua. Isto que vai nos interessar. Então, agora, vamos ver como é que foi determinada a distância da Terra à Lua. Então, é isso que nós sabemos. Está aqui a Terra, está aqui a Lua, e nós queremos saber a distância entre elas. Claro que não foi medida com uma fita métrica. Então, como é que fizeram isso? Porque não dá para vir daqui até aqui para medir essa distância com uma fita métrica. Então, vamos lá. E aí é que entra um dos maiores astrônomos antigos, que é o Hiparcos. É um astrônomo grego. Percebe que ele nasceu em Nicéia, que na verdade pertence hoje à Turquia, né? Mas naquela época, lembra que nós falamos na aula passada, Nicéia era uma colônia da Grécia. Portanto, o Hiparcos era considerado grego. Ele foi o fundador da trigonometria, de modo que aqueles que não gostam de trigonometria podem xingar o Hiparcos. O Hiparcos descobriu naquela época uma supernova. Lembra que uma supernova é uma estrela que aparentemente não existia no céu e que, de repente, aparece com um brilho bem grande. E ele descobriu essa supernova na constelação do Escorpião. Só que ele não foi lá muito acreditado naquela época, pois naquela época o céu era considerado imutável. Então não podia ter uma estrela aparecendo se o céu não pode mudar. Então, aquilo que ele descobriu não foi considerado naquela época. Hoje nós sabemos que foi uma verdade. Então, para que o céu pudesse ser melhor conhecido e estudado, o Hiparcos observou cerca de 1000 estrelas e fez um catálogo com as posições dessas estrelas todas. Quer dizer, ele fez um trabalho importantíssimo, sendo que o catálogo dele é usado ainda hoje. Claro que não tem a precisão dos catálogos mais modernos, mas ele tem uma coisa importante. Ele é o mais antigo. E uma outra coisa importante, para falar agora, mas sobre isso nós vamos falar numa outra aula. Na verdade, as estrelas não são fixas umas com relação às outras. Elas se mexem umas com relação às outras. Mas o movimento de uma com relação à outra é muito pequenininho quando a gente observa aqui da Terra. De modo que, ao longo de uma vida inteira, uma pessoa não consegue perceber que existe movimento de uma estrela com relação a outra. Por isso que elas eram chamadas de estrelas fixas. Mas, quando a gente compara as posições observadas hoje com as posições do catálogo do Hiparcos, a gente percebe que houve uma mudança. E uma mudança que foi uma mudança que não pode ser associada a erro do Hiparcos, porque é uma diferença sistemática, quer dizer, uma coisa que não depende de erro de observação, mas sim de algum outro tipo de erro que na época eles não conheciam. Esse erro vem de uma coisa chamada precessão e de uma outra chamada movimento próprio das estrelas. Isso nós veremos numa outra aula. O Hiparcos usou ideia de deferentes e de epiciclos, que foi proposta cerca de meio século antes pelo Apolônio, conforme nós tínhamos visto na aula passada. E aqui que entra, então, a parte de hoje. O Hiparcos determinou a distância da Terra à Lua. E ele descobriu uma outra coisa chamada precessão dos equinócios, que nós vamos falar também numa outra aula.
nesta aula, nós vamos falar sobre determinação da distância da Terra à Lua. Mas percebe que o Hipparcos fez um monte de coisa na vida, e é por isso que ele é considerado um dos maiores astrônomos da antiguidade. Então, vamos lá, determinando a distância da Terra à Lua. Para determinar a distância da Terra à Lua, o Hipparcos aproveitou um eclipse lunar total. O que acontece? Pensa que a Lua está girando aqui em volta da Terra, e vez em outra, a Lua entra aqui na sombra da Terra. E quando a Lua entra aqui na sombra da Terra, como a Lua não tem luz própria, ela só reflete a luz do Sol, quando ela entra aqui na sombra da Terra, a Lua deveria apagar completamente. Mas não apaga. Por que isso não acontece? Por que a Lua fica assim, avermelhada? Tanto é que muita gente costuma dizer que durante um eclipse lunar total, existe uma lua de sangue. É porque a Lua fica avermelhada. Por que isso? Por causa do seguinte, em volta da Terra sólida e líquida, tem a nossa atmosfera. A luz que vem do Sol, vem luz de todas as cores, que juntas formam a luz branca. Mas quando elas passam pela atmosfera da Terra, esqueci de falar uma coisa. É claro que a luz, quando bate aqui na Terra, é barrada. Mas quando bate na atmosfera da Terra, ela é dispersada. E acontece que a luz vermelha sofre pouco dispersão, enquanto que as demais cores se dispersam bastante. Principalmente a cor azul. Essa cor azul dispersada na nossa atmosfera é que faz com que o céu pareça azul. Portanto, o céu é azul simplesmente porque a luz do Sol, a parte azulada daquela luz, se espalha bastante na nossa atmosfera. E a luz vermelha sofre pouca dispersão e muda sua direção de propagação. Ao invés de seguir nesta direção, por um princípio chamado de refração, ela vem mais para cá. Ela vem para cá e bate na Lua, que deveria estar escura, porque está na sombra. Mas a luz vermelha bate até aqui, e essa luz vermelha batendo na Lua aqui é que faz com que a Lua, durante um eclipse lunar total, apareça vermelha. Portanto, o que o Hipparcos fez foi observar esta Lua avermelhada na hora do eclipse total da Lua. Muito bem, então vamos lá. Então está aqui aquele esquema do eclipse, está aqui o Sol, aqui está a Terra. Pensei que a metade do Sol, a metade da Terra que está iluminada pelo Sol é onde tem o dia, e a outra parte da Terra, esta fica no escuro. Então, aqui está escuro. Aqui nós temos a sombra, e, essa sombra é definida por essas duas tangentes externas, tangente ao Sol e à Terra. Enquanto que, se eu traçar aqui as tangentes internas, elas vão definir uma região que não é uma região totalmente escura. Por que ela não é totalmente escura? Porque percebe que esta parte aqui, por exemplo, recebe luz de um pedaço do Sol. A penumbra é definida como sendo a parte da sombra que não recebe luz de todos os pontos da fonte, mas pelo menos de alguns ela recebe. Enquanto que a sombra, essa não, da sombra não vem luz nenhuma. É a região que não recebe luz nenhuma. É claro que por causa da atmosfera da Terra, isso deixa de ser totalmente verdade. Por isso que a Lua fica avermelhada. Mas então, a Lua vem vindo aqui, sua trajetória em volta da Terra, ela entra aqui na penumbra, não me interessa, e depois ela vai entrar aqui na sombra. Isto que vai me interessar, que é isso que interessava para o Hipparcos. O início do eclipse, umbral, quer dizer, quando a Lua está entrando na sombra, e o instante em que a Lua está saindo da sombra. Esse esquema aqui, eu desenhei como se aqui fosse um plano, né? Mas é claro que o céu, lembra que o céu nem sequer existe, mas a gente vê como circular, a gente vê como esférico. Só que quando eu pego uma região bem pequenininha aqui do céu, eu posso imaginar que aquele pedacinho é um pedacinho plano. Na verdade, eu poderia dizer assim que o céu todo é formado por por um infinitesimal número de vezes um planinho plano aqui em volta, aqui formando um mosaico, é como se fosse um monte de azulejos colocados aqui assim, muito pequenininhos e
perto do tamanho da cúpula que eu estou querendo azulejar. Então está aqui, este plano aqui, eu estou representando aqui assim. Então está aqui a penumbra. Então a umbra é a região escura e a penumbra é a região do escurinho. Então é uma região não tão escura. Então está aqui. A Lua, então, durante a sua trajetória em volta da Terra, num determinado instante vai entrar aqui, vai começar a entrar na sombra e depois de algum tempo ela vai sair aqui da sombra. Estes 2 instantes é que vão ser importantes para o Hipparcos. Então, vamos lá. Imagine aqui o Sol, imagine aqui a Terra, com o raio R, que já conhecemos. Lembra que o Eratóstenes, há uns 200 anos atrás, já tinha determinado. Então, o raio da Terra nós já conhecemos. E imagine que aqui essa região preta aqui, então escura, que eu não desenho de preto para poder fazer as outras coisas que interessam aparecer aqui. Então essa região mais escura aqui é a região da sombra, aqui está a órbita da Lua, e aqui está a Lua, que vem vindo aqui, nesse instante, T1 aqui, T inicial, a Lua está entrando na sombra da Terra, aí ela vai vir para cá assim, e nesse instante a Lua está saindo completamente da sombra da Terra. Então aqui é um instante inicial e aqui um instante final. É só para vocês terem ideia, esse intervalo de tempo aqui é de mais ou menos umas 6 horas, no máximo. Muito bem. A Lua está aqui assim, e bom, nós sabemos que o semidiâmetro angular da Lua, visto aqui da Terra, é claro que a gente vê da superfície, mas esse pedacinho aqui eu estou esquecendo. Então, o semidiâmetro angular da Lua, aquele L que nós já tínhamos visto, então o D. O dedinho aqui é a distância que vai da Terra à Lua, que é o que nós queremos achar desesperadamente, que era aquilo que o Hipparcos queria achar, a distância da Terra à Lua. O R é o raio da Terra, que a gente já sabe. O L é o semidiâmetro angular da Lua. E o S é o semidiâmetro angular do Sol. Quer dizer, aqui da Terra, se eu olhar aqui para o raio do Sol, para o semidiâmetro do Sol, eu vejo esse ângulo S, que nós já vimos que é de mais ou menos 16 minutos também. O A, e aqui é que é uma coisa importante. O A é o semidiâmetro angular da Terra se eu estivesse no Sol. Então, imagina, se eu estivesse aqui na superfície do Sol e eu olhasse para a Terra, eu veria o raio da Terra sob esse ângulo A aqui. Este ângulo A, sabemos hoje que vale isso daqui, ó lá, 8,8 segundos. 8,8 segundos é mais ou menos 6 vezes menos do que o menor ângulo que o olho humano consegue observar. Isso significa que, na época do Hipparcos, este ângulo aqui, mesmo se ele pudesse estar aqui, este ângulo ele não seria capaz de observar. Quer dizer, a Terra, o raio da Terra, seria menor do que o menor ângulo que o olho humano consegue observar. Em outras palavras, se eu estivesse no Sol olhando para a Terra parecia para mim um mísero pontinho. Bom, o que nós vamos ver é como é que o Hipparcos trabalhou com isso daqui, se ele não sabia isso. Muito bem. Vamos chamar de T o período orbital da Lua. Opa, isso nós já acabamos de determinar. Então, o tempo que a Lua leva para dar uma volta com relação a uma estrela muito distante. Então, é os 27,3 dias que nós já medimos. Já calculamos. E vamos supor, então, que T fosse essa duração desde o início do eclipse até o final do eclipse. Vamos falar, mas como é que eles faziam? Como é que eles mediam isso? Que relógio que eles tinham para fazer isso? Porque pensar que se fosse durante o dia, bom, tinham o relógio de sol. Mas, geralmente, isso daqui é observado à noite. E se é observado à noite, como é que eles podiam determinar o instante inicial, o instante final do eclipse? Pensar que, na verdade, o instante inicial e final não interessava. O que vai interessar para a gente é o intervalo de tempo. E como é que eles mediam isso? Com uma vela. Essa vela
eles construíram uma vela de tal forma que, quando o sol estava bem no meio-dia, se eles acendessem a vela ia queimando, queimando meia-noite, madrugada. Quando chegasse outra vez meio-dia, a vela acabava. Ou seja, era uma vela de um dia. E essa vela de um dia, eles graduavam aqui de hora em hora. E, bom, dependendo da precisão, em frações de hora. E como esse intervalo aqui é de cerca de 6 horas, então isso significa que eles conseguiam medir esse intervalo de tempo muito bem naquela época já. Apesar que nós estamos falando de 2 séculos antes da era cristã, ou seja, há uns 2.200 anos atrás. Muito bom. Então, o intervalo de tempo já era conhecido. Muito bom. Nós vamos precisar de alguns conceitos que certamente vocês já têm, mas para garantir que isso não vai ficar perdido, uma vez que a gente vai usar várias vezes, eu vou definir aqui. Imagina que eu tivesse aqui um triângulo retângulo aqui, neste vértice aqui. Vamos supor que este vértice aqui tivesse aqui o ângulo B, que eu vou representar pela letra maiúscula B. O lado oposto eu vou chamar de Bzinho. O lado oposto ao ângulo reto eu vou chamar de Azinho, e o lado oposto a esse outro ângulo aqui que não me interessa, eu vou chamar de Czinho. Os 2 lados que formam o ângulo reto se chamam catetos, e o lado oposto, que é o maior lado do triângulo retângulo, se chama hipotenusa. Se eu tenho este ângulo B, percebe que este cateto aqui é o cateto que está separado desse ângulo aqui. Quer dizer, este lado aqui não faz parte deste ângulo aqui. Então, o cateto separado. E este cateto aqui é o cateto que está colado ao ângulo B. Então, eu vou chamar de cateto colado. É claro que, na verdade, eles chamam isso aqui de cateto adjacente e isso aqui de cateto oposto. Mas eu prefiro essa linguagem mais coloquial aqui. Cateto separado do ângulo, cateto colado ao ângulo. Muito bom. E aí vem a definição de seno. O seno do ângulo B, que aí é que entra, então, a parte de trigonometria, que também foi o Hipparcos que descobriu e que trabalhou nisso. Então, percebe aqui, o seno deste ângulo aqui é definido como sendo o cateto separado, olha lá, seno separado, dividido pela hipotenusa. Então, é o cateto separado, dividido pelo maior lado do triângulo. Então, isso é o seno do ângulo. O cosseno do ângulo é o cateto colado, então, é o cateto colado, dividido também pela hipotenusa. Então, cosseno, cateto colado, dividido pela hipotenusa. Em um lugar aí, nós vamos precisar da tangente do ângulo B. A tangente do ângulo B é o cateto separado, dividido pelo cateto colado. Então, olha lá, seco. Então, lembra assim, é seco, separado sobre colado. Então, a tangente é seco. Muito bom. Então, conhecendo esses 3 conceitos, que, bom, na verdade, esses conceitos seria bom saber de cor, mas nós vamos, cada vez que precisar de algum deles, a gente vai colocar lá, para ninguém precisar se perder por causa da falta dessa decoreba aqui. Então, vamos lá. Vamos voltar àquela mesmíssima figura. Não mudei nada naquela figura. Então, olha, eu vou pegar agora esse triângulo aqui, olha, CQB. Então, tá aqui, ó, CQB. Esse triângulo aqui é um triângulo onde este lado aqui é R, este lado aqui, que é a hipotenusa, é o dado, é a distância que eu estou querendo achar. Eu vou chamar este ângulo aqui de ângulo B. E percebe que esse ângulo aqui, esse triângulo aqui, é um triângulo retângulo aqui. Por quê? Porque a tangente é sempre perpendicular ao raio no ponto de tangência. Portanto, aqui o ângulo é um ângulo reto. Então, tem aqui, ó, tem aqui um triângulo retângulo. Se isso aqui é um triângulo retângulo, então, nesse triângulo, eu posso escrever a forma do seno. Então, eu posso escrever que o seno desse lado B é igual ao cateto
separado, R, dividido pela hipotenusa, que é o maior lado, dedinho. Então, o seno de B é o R dividido pelo dedinho. Bom, o que me interessa é o dedinho. Então, eu vou passar o dedinho para cá, e aí o seno de B vem aqui para baixo. Portanto, a distância da Terra à Lua é igual ao raio da Terra, que eu conheço, dividido pelo seno do Bzinho, seno desse ângulo aqui. Conclusão, para achar a distância, eu só preciso achar este angulinho aqui. E é isso que nós vamos ter que procurar, então, o valor deste ângulo aqui. Então, vamos lá. Coragem. Outra vez. O mesmo triângulo. E eu posso escrever, então, agora o seguinte, para a Lua. Percebe que eu sei que a Lua dá uma volta com relação às estrelas distantes, e eu sempre tenho que falar com relação às estrelas distantes, porque senão eu teria que levar em conta o deslocamento da Terra também. Então, eu sei que neste intervalo de período, que nós já calculamos, 27,3 dias, nesses 27,3 dias, a Lua anda 360 graus. No intervalo de tempo T, pequenininho, entre o início e o final do eclipse, que nós vimos que no máximo eram umas 6 horas, a Lua andou quanto? Olha lá, a Lua saiu daqui e veio até aqui. Então, ela andou daqui até aqui. Lembra que é um L. Então, andou L, mas eu estou chamando daqui até o meio do caminho C, do meio do caminho até aqui, C outra vez, porque é simétrico, e daqui até aqui é o semidiâmetro angular da Lua, outra vez, que é o L. Portanto, é L mais C, mais L, ou seja, 2 vezes C mais L. Percebe que o L nós conhecemos, o semidiâmetro angular da Lua, o período orbital da Lua nós conhecemos, o intervalo de tempo entre o início e o final do eclipse nós medimos pela régua, lá pela vela. Conclusão, a única incógnita é o Czinho. Então, por regra de 3, eu obtenho o Czinho. Então, este ângulo Czinho já é conhecido. Agora, eu vou voltar aqui para chamar a atenção. Então, agora, aqui em cima, eu vou pegar o ângulo que vai do vermelho até aqui, eu vou chamar de ângulo X. Eu nem vou colocar nome nenhum, porque ele vai cair fora já já. Então, está aqui o ângulo X. E aí, eu tenho que lembrar uma coisa. Quando eu tenho um triângulo plano, a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. Então, vamos lá. Vamos pegar agora o triângulo ABC. Então, ó, triângulo A, B, C. Então, este triângulo aqui, eu vou escrever que, olha lá, este ângulo interno A, mais este ângulo interno B, mais este ângulo interno aqui, que é o X, é 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Agora, lembra que quando eu tenho um transferidor, ele tem 180 graus. Ué, então, se eu pegar daqui, desde o centro do Sol até o ponto B, são 180 graus. Então, eu vou escrever lá. S mais X mais C é 180 graus. Ué, se é 180 e 180, é porque este e este são iguais. Então, vou escrever que A mais B mais X é igual a S mais X mais C. O X cai fora, ótimo, não me interessava. Eu só fico com A mais B igual a S mais C. O C, nós calculamos aqui. O semidiâmetro angular do Sol, nós já medimos com o astrolábio. O B é o que nós queremos achar. Está faltando A. E aqui é que o nosso amigo Hipparcos deu o maior chute da vida. Ele achou que esse A devia ser muito pequenininho. Por quê? Ele achava que o Sol estava muito, 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 muito longe. E como ele estava muito, muito, muito longe, e como ele sabia que a Terra não era muito grande, a gente sabia, então, que do Sol, olhando para a Terra deveria se parecer muito pequenininha. Então, ele achava que esse A aqui era tão pequenininho, mas tão pequenininho, que ele chutou como sendo igual a 0. Percebe? Não basta ser bom, precisa ter sorte. Chutou e acertou. Quer dizer, não acertou de tudo, mas o ângulo era tão pequeno que, para a época, era menor do que aquilo que ele podia medir.
Portanto, só ficou que o B é o S mais C. O S nós medimos, o C nós calculamos, achamos o B. Ué, se nós temos o B, nós voltamos naquele mesmo triângulo BCQ com que nós tínhamos trabalhado no começo. E nós tínhamos visto que o seno de B era R sobre D. Bom, o B nós acabamos de achar. E o D nós conseguimos, então, calcular. Isto é conhecido, achamos aqui. O raio da Terra é conhecido há mais de 200 anos. E aqui eu acho a distância da Terra à Lua. Legal, não? Percebe? 2.200 anos atrás, sem inteligência artificial, sem computador, sem nada disso, ele conseguiu determinar a distância da Terra à Lua. E, bom, aí ele calculou o diâmetro da Lua. Como é que ele calculou o diâmetro da Lua? Então, lá, ele pegou este triângulo aqui. Lembra que o L já tínhamos medido, o semidiâmetro angular da Lua. Neste triangulão aqui, eu tenho este raio que eu quero achar e esta distância que agora eu já conheço. E este ângulo que eu medi. Portanto, eu tenho o cateto oposto, o cateto separado e o cateto colado. Cateto separado pelo cateto oposto é a tangente de B. Portanto, a tangente do L é o R dividido por essa distância aqui. Portanto, daqui sai o raio da Lua. Percebe? 2.200 anos atrás, já sabia que a Terra era redonda, já sabia o raio da Terra, e o Hipparcos determinou a distância até a Lua e determinou o tamanho real da Lua. Nada como ser bom, né? Nada como ser bom. Muito bom. Próximo passo. Bom, já sei a distância da Terra à Lua. O próximo passo é achar a distância da Terra ao Sol. Então, vamos lá. Esse desenho não é estranho para vocês. Nós já vimos esse desenho. Está aqui a Terra, está a pessoa aqui assim. E vamos supor, então, lembra que esse é um esquema que valia mais para o hemisfério sul. Então, estava aqui o Sol, fora do plano, aqui, do plano orbital da Lua. Estava aqui a Lua. Aqui é a parte iluminada da Lua, tá? Então está iluminada pelo Sol. Os raios do Sol passam aqui por cima da Terra, iluminam aqui a Lua. E aqui é a parte escura da Lua. Aí a Lua, conforme o tempo vai passando, vai vindo para cá. Aqui a Lua vai se aproximando do Sol. Aqui ela está no ponto mais próximo do Sol. Pensa que sempre a parte cinza é a parte escura da Lua. E aí ela vem vindo para cá, até que, então aqui ela já está se afastando do Sol, né? Daqui para cá ela se afasta, então daqui para cá ela se aproxima, e daqui para cá ela se afasta do Sol. Aqui nós temos a Lua cheia, conforme vista da Terra. Aqui nós temos a Lua quarto minguante, então pensa que estava cheia, conforme vem vindo para cá, só pode estar diminuindo. Portanto, é quarto minguante, vista da Terra. Aqui é Lua nova, então, vista entre aspas, né? Quer dizer, não dá para ver, a não ser que quando é eclipse, que apaga o Sol, mas isso é um outro problema. Então, nós vamos ter uma outra aula, onde nós vamos explicar especificamente como é que as fases da Lua e os eclipses estão relacionados. E, bom, a partir daqui vem vindo para cá, então aqui nós temos a Lua quarto crescente. Daqui era nova, vai crescendo até ficar cheia. Muito bem, então vamos lá. Vamos pegar, então, aqui a Terra, aqui o Sol, sendo que a distância da Terra ao Sol é esse dedão que eu quero achar. Na verdade, o Hipparcos que quer achar, mas, enfim, esse daqui foi o Aristarco que fez, porque o Hipparcos não conseguiu fazer isso. E vocês vão ver uma coisa muito interessante que eu vou falar já já. Então, está aqui. Então, agora é o Aristarco que quer achar essa distância aqui. O dedinho aqui é a distância que o Hipparcos achou da Terra à Lua. E vamos supor que a Lua estivesse exatamente na Lua quarto crescente. Vale também na Lua quarto minguante, tá? Mas para nós o interessante é quarto crescente. E aqui está, então, a trajetória da Lua em volta da Terra. Percebe que, se a Lua está exatamente no quarto crescente, isso significa que aqui da Terra eu estou vendo exatamente a metade iluminada e a metade escura. Ué, se a metade está iluminada, é porque os raios de Sol estão batendo aqui perpendicular
a essa linha aqui, que é a linha que a gente costuma chamar de linha de separação da parte clara da parte escura, chamada de linha de terminador. E, bom, a nossa linha divisada coincide com a linha do terminador. Portanto, este ângulo aqui é um ângulo reto. Se é um ângulo reto, esse triangulão Terra, Lua, Sol é um triângulo retângulo aqui, na Lua. E se ele é um triângulo retângulo, eu posso aplicar a definição de cosseno. Por que de cosseno? Porque percebe que eu tenho este cateto que está colado a este ângulo aqui. E tenho a hipotenusa que eu quero achar. Aí vocês vão falar, mas e esse ângulo aqui? Então, aí é que está. Percebe que quando a Lua está no quarto crescente, isso ocorre durante o dia. E se ocorre durante o dia, eu consigo ver o Sol. E durante o dia, eu consigo ver também a Lua quarto crescente. Ela está lá no céu, dá para ver perfeitamente. É só vocês olharem para o céu durante o dia, e quando a Lua está no quarto crescente, que vocês vão ver a Lua lá. Então, se eu consigo ver o Sol e a Lua, eu consigo ver o ângulo entre eles. É o ângulo A. Então, este ângulo A, eu meço aqui com o transferidor, ou meço aqui com o meu astrolábio. Portanto, esse ângulo A é conhecido. Este lado é conhecido. Conclusão, o cosseno de A é o dedinho sobre o dedão. E eu quero achar o dedão. O dedinho, o Aristarco já conhecia, o A ele mediu, e daí ele achou o dedão, a distância da Terra ao Sol. Aí certamente, se vocês estão realmente prestando o máximo de atenção, vocês vão ter percebido o seguinte. Espera aí. Você disse que a distância da Terra à Lua, o Hiparcos tinha achado no século II a.C. Só que o Aristarco está trabalhando no século III a.C. Meus caros e minhas caras, percebe que quando o Aristarco fez isso, ele achou a distância da Terra ao Sol em função da distância da Terra à Lua. Mas ele não conhecia a distância da Terra à Lua. Isso só foi definido, só foi determinado pelo Hiparcos quase 100 anos depois. Então, mas olha só, quando o Aristarco fez isso daqui, e utilizou os dados lá, como chama? O Hiparcos fez isso, utilizando a hipótese aqui do Aristarco, ele achou a distância da Terra à Lua de 8 milhões de quilômetros. 8 míseros milhões de quilômetros, que era uma distância fabulosa para a época. Sabemos hoje que é cerca de 150 milhões de quilômetros. Quem é que é o vilão dessa diferença tão grande? E percebe, olha lá, no século XVII, o Endelin achou 96 milhões de quilômetros. No século XVII. Em 1642, o Cassini achou 140 milhões. Pensa que ainda está longe disso. E quem é o vilão disso daí? É a medida do ângulo A. Como o ângulo A, quer dizer, o ângulo entre o Sol e a Lua, no quarto crescente, é muito próximo de 90 graus, o cosseno de 90 graus tende a zero. E quando eu tenho um número qualquer dividido por um número que tende a zero, ele tende a dar muito grande. Mas pequenas variações deste ângulo geram diferenças muito grandes no quociente. Então, eles sabiam um método, calcularam aproximadamente, se é que isso a gente pode chamar de aproximado, mas, enfim, eles calcularam pela primeira vez que o Sol não estava no infinito. O Sol estava a 8 milhões de quilômetros.
não chegava nos 150, que sabemos ser hoje, ou aproximadamente a distância, mas, enfim, foi o primeiro método de determinar a distância da Terra ao Sol. Então, é aquilo que nós falamos que quando tende ao infinito. Muito bom. Então, agora, ele determinou também o raio do Sol, o raio, né, diâmetro, o raio do Sol. Lembra que o ângulo S, ele já sabia, semidiâmetro angular do Sol. O raio ele queria achar, e a distância da Terra ao Sol agora, suposta conhecida. Aplica aquela mesma fórmula da tangente, e acha então que a tangente de S, que é conhecida, é igual ao raio do Sol, que eu quero achar, dividido pela distância da Terra ao Sol, que eu acabei de calcular. E com isso, então, eles acham o raio do Sol. Muito bom. Próximo passo. Nós queremos achar a distância do Sol a cada um dos planetas. Então, lá. Lembra que esse desenho nós já falamos também nele. Aqui nós temos, então, o Sol. Aqui nós temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Lembra que isso daqui está em ordem de distância, está em escala de tamanho, mas não está em escala de distância. Então, aí, se eu colocar com esses tamanhos aqui, Júpiter estaria lá, sei lá, eu não sei qual é a cidade mais perto lá de Monte Alegre, mas certamente vai estar lá numa cidade razoavelmente bem longe de onde vocês estão. Então, é claro que nós sabemos, não é, que na época, durante muito tempo, Plutão também foi considerado um planeta. Hoje, Plutão é considerado um planeta anão. Disso nós vamos falar mais para frente também. De tal forma que, por enquanto, nós vamos esquecer o Plutão. Desses planetas aqui, Urano e Netuno não eram visíveis a olho nu, como não são ainda hoje. Então, a gente só fica com esses outros planetas aqui. O Mercúrio e Vênus, a gente chama de planetas internos, quer dizer, estão mais perto do Sol do que a Terra. E esses outros aqui são chamados de planetas externos, porque estão mais longe do que mais longe do Sol do que a Terra. Então, vamos lá. Aqui está o Sol, aqui em azul está a órbita da Terra, aqui está a Lua girando em volta da Terra. É importante lembrar que todos os planetas giram em torno do Sol no mesmo sentido, e este é o sentido mais conveniente para nós que estamos aqui no hemisfério sul. É mais fácil a gente desenhar deste jeito, vocês vão ver mais para frente por quê. E aqui está, então, um de nós, um austragildo. Lembra que austral significa no hemisfério sul da Terra. Então, austragildo é qualquer um de nós aqui no hemisfério sul da Terra e que pudesse olhar para isso daqui. Então, está aqui a órbita da Terra em volta do Sol, e aqui estão as órbitas de Mercúrio e Vênus, que estão dentro da órbita da Terra, dentro da região definida pela órbita da Terra, e aí vem Marte, Júpiter, Saturno e Urano, que estão fora. Então, órbitas internas da Terra são de Mercúrio e Vênus, só, e as órbitas externas são as de Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, sendo que Urano e Netuno não são visíveis a olho nu. Então, vamos lá. Vamos fazer algumas configurações planetárias particulares que nós vamos usar pelo menos duas delas. Vamos lá. Imagina que está o Sol, em azul estivesse a órbita da Terra em torno do Sol, em vermelho a órbita de um dos planetas interiores e em marrom a órbita de um dos planetas exteriores. Só que esquece aquilo que eu falei, sempre girando aqui, neste sentido aqui. Então, todos os planetas giram em torno do Sol no mesmo sentido aqui. E nós aqui do hemisfério sul estaríamos vendo girando aqui no sentido horário. Muito bom. Vamos supor que aqui estivesse a Terra num determinado instante e que um dos planetas interiores, por exemplo, Mercúrio ou Vênus, estivesse aqui entre a Terra e o Sol. Nesta posição, a gente diz que o planeta está em conjunção inferior. Se ele vem para cá e está nesta posição aqui assim, então ele está atrás do Sol,
com relação à Terra, é claro, ele está em conjunção superior. Se aqui da Terra eu olhar para o Sol e olhar para o planeta e ele estiver de tal forma que este ângulo aqui é 90 graus, ou, dito de outro jeito, quando ele estiver o mais longe possível do Sol, do ponto de vista angular, a gente chama de máxima elongação oriental. Quer dizer, o planeta está a leste do Sol. Por outro lado, se ele estiver aqui simétrico, a gente vai dizer que ele está em máxima elongação ocidental. Então, o planeta está a oeste do Sol. Por outro lado, se eu pegar agora um planeta exterior, se eu tiver aqui Sol, Terra e planeta alinhado, com o planeta atrás da Terra, a gente diz que o planeta está em oposição com relação ao Sol. Então, está em oposição com relação ao Sol. Se ele vem para cá e estiver aqui, do mesmo jeito que tem aqui a conjunção superior, aqui também seria conjunção superior. Mas como no caso dos planetas exteriores não tem conjunção inferior, só superior, então basta chamar de conjunção. Então, aqui é a conjunção de um planeta exterior. Agora, se eu estiver aqui na Terra, olhar para o Sol, e o planeta estiver aqui a 90 graus do Sol, então um ângulo reto aqui, a gente diz que o planeta está em quadratura oriental. Os dois são oriental do mesmo lado, quando o planeta está a leste do Sol. E, bom, simétrico, quando o planeta estiver aqui, ele vai estar em quadratura ocidental. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos definir aquilo para os planetas, aquilo que nós definimos para o caso da Lua. Período sinódico é um intervalo de tempo, né, entre duas configurações iguais e sucessivas. Então, se eu estiver neste ponto aqui, se aqui estiver o Sol e aqui estiver a quadratura oriental, quando novamente o planeta estiver na quadratura oriental, a gente diz que passou um período sinódico. Ou, se o planeta estava aqui em oposição e depois ele voltou a estar em oposição, o intervalo de tempo entre duas oposições recebe o nome de período sinódico. Muito bem. Então, agora vamos lá. Visibilidade nas configurações particulares. Imagine que está aqui aquele nosso desenho. Imagine que aqui estivesse a Terra, vista agora pelo Astragildo, que estivesse bem longe no Polo Celeste Sul. Ele está olhando aqui para o sul da Terra. A Terra gira no sentido em que fecham os dedos da mão direita. Se eu colocar o dedão da mão direita para o Polo Norte, o Polo Norte aqui significa lá para dentro. Então, vocês têm que pegar a mão direita e botar o dedão entrando na tela. Para onde fecham os dedos da mão direita é para onde a Terra gira. Então, a Terra gira nesse sentido. Portanto, aqui está aqui o horizonte. Imagina que a pessoa está aqui assim. Aqui está o horizonte da pessoa. Então, esse horizonte está descendo. E como ele está descendo, as coisas vão parecer subir. E é por isso que aqui é o lado leste. Se aqui é leste, do outro lado é o oeste. Muito bem. Então, vamos supor que aqui estivesse o Sol. Então, o Sol nasceu aqui no leste e está aqui numa certa posição, Sol nascente. E vamos colocar aqui um planeta girando aqui em volta. E vamos perceber que, como esse planeta está entre o Sol e a Terra, então tem que ser um planeta interior. Então, está aqui o planeta girando aqui assim, né? O planeta girando aqui, esse vermelho aqui assim. Então, eu falo que eu vou colocar primeiro ó, o planeta na máxima elongação ocidental. Ocidental significa do lado oeste. Então, se para cá é o leste, o ocidental está para cá. Portanto, aqui está o planeta na máxima elongação ocidental, quer dizer, na posição que ele está o mais a oeste do Sol. E, bom, agora vamos colocar na máxima elongação oriental. Então, máxima elongação oriental está aqui, quando ele estiver o máximo a leste do Sol. Então, essas são as máximas elongações. Então, é isso que eu consigo ver. Por isso aqui, no caso dos planetas Mercúrio e Vênus, são muito difíceis de ver. Então, durante o dia, se daqui for Mercúrio ou Vênus, não vai dar para ver. Eu só consigo ver isso daqui de noite. Portanto, de noite, ou o Sol ainda não nasceu,
portanto é madrugada, e como nós vamos ver no outro caso, o Sol acabou de se pôr. Então, se o Sol aqui acabou de nascer, percebe que este daqui, nesta posição, eu não vejo o planeta. Só vejo o planeta se ele estiver aqui acima do horizonte. Então, aqui eu consigo ver. Essa configuração eu não vejo, mas essa eu vejo. Então, isto eu consigo ver. Por outro lado, se eu quiser ver aquela outra configuração, eu tenho que esperar o Sol se pôr. Quando o Sol se puser, esta imagem eu não vejo mais. Mas esta, agora, eu consigo ver. É a máxima elongação oriental. Porque apesar que o Sol está aqui, e o planeta está mais para o lado leste. Portanto, aqui é a máxima elongação oriental. E é por isso, então, que Mercúrio e Vênus eu só vejo ou de manhã cedinho, um pouquinho antes do Sol nascer, ou um pouquinho depois que o Sol se põe. Porque depois ele vai vindo aqui para baixo, vai trazendo o planeta aqui para baixo, e aí eu não enxergo mais. No caso das quadraturas, o que eu vou ter? Se o Sol estivesse aqui, eu vou ter que representar esses dois pontos aqui. Então, imagina que o Sol estivesse aqui. Nas quadraturas, eu tenho que ter aqui o ângulo reto. Então, uma quadratura ocidental está aqui, e a quadratura oriental vai estar aqui embaixo, que não dá para ver. Então, percebe que, neste caso, quando o Sol ainda não nasceu, eu consigo ver a quadratura ocidental visível aqui, um pouquinho antes do Sol nascer. Ou então, é isso aqui. Ou então, esquece. Então, tá aqui. Então, a quadratura oriental, o que vai acontecer? Quando o Sol acabou de se pôr, então, eu consigo ver o planeta lá em cima. Então, percebe que eu só consigo ver Marte, Júpiter, Saturno, quando o Sol acabou de se pôr. É claro que isso vale também para Urano e Netuno, mas aí não é visível a olho nu. Então, agora vamos calcular os raios dos períodos orbitais dos planetas, que é o que a gente queria achar. Então, vamos lá. Vamos começar, então, definindo. Período orbital é intervalo de tempo para que o planeta complete uma volta em torno do Sol, com relação às galáxias muito distantes. Então, esse é o período orbital. O período sinódico, lembra que é o intervalo de tempo entre duas configurações iguais sucessivas. Agora, é o período orbital. É o intervalo de tempo para que algum planeta passasse aqui assim, na direção daquela galáxia, desse a volta e voltasse na direção daquela mesma galáxia. Então, isso que é o período orbital. E vamos começar fazendo, então, com os planetas interiores. Então, tá aqui. Tá aqui o Sol. Aqui está o planeta girando em volta do Sol. Percebe que aqui não faz diferença se a gente desenha neste sentido, o movimento, ou neste daqui. Agora eu estou desenhando no sentido que normalmente é desenhado nos livros. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, então. O que eu vou querer fazer é observar o ângulo B entre o Sol e o planeta em diferentes instantes. Então, imagina que o Sol estivesse aqui e que num determinado instante o planeta estivesse aqui. Eu vou chamar este ângulo aqui de ângulo B. Aí eu venho aqui no meu gráfico e no determinado instante eu verifico que eu meço o ângulo B. Portanto, eu coloco aqui o ponto onde o planeta está aqui. Assim. Aí o planeta vem vindo para cá. Conforme ele vem vindo para cá, nesta posição, eu vou ter um outro instante, um outro ângulo B. Eu meço esse outro ângulo B e coloco esse ponto aqui. Apesar que este ângulo aqui, eu sempre meço com o meu astrolábio, por exemplo. Muito bom. Aí o planeta vem vindo para cá, e num determinado instante ele vai estar nesta posição aqui, que é a posição que ele vai estar angularmente o mais distante possível do Sol. Este ângulo aqui, que, bom, nem sempre eu consigo observar esse ponto. Que, por exemplo, fecha o tempo, sei lá, não consigo enxergar. Então, muitas vezes, esse daqui eu não consigo obter. Aí, nesse ponto P4 aqui, vou ter esse outro ponto aqui, aí o planeta, agora ele vem, percebe que agora o planeta está se aproximando outra vez angularmente do Sol. Então, o ângulo B vai diminuindo. E, bom, se eu tivesse esse ponto P3, percebe que esse ponto 33 aqui seria ótimo, porque ele já representaria o maior ângulo entre o Sol e o planeta, que é a máxima elongação.
O problema é que nem sempre eu tenho aquilo lá. Aí eu traço esta curva vermelha aqui pelos pontos que eu tenho. E o máximo da curva vai ser o ângulo de máxima elongação, onde aqui o ângulo é um ângulo reto. Portanto, o ângulo de máxima elongação eu obtenho, por exemplo, através desse gráfico aqui. Muito bom. Então, já tenho o B grandão, como sendo o máximo dos Bzinhos no gráfico. Muito bom. Então, é aquele mesmo desenho, só que o nosso problema agora é o seguinte, eu quero achar o X, que é a distância do Sol até o planeta. Sendo que, agora eu já sei a distância da Terra ao Sol. E agora nós já estamos por volta de 1600, com o Kepler. Então, o que acontece é que essa distância aqui já é mais ou menos bem conhecida. E o que eu quero achar é o X. Então, lá, nesse triângulo aqui, percebe que eu já tenho esse gráfico aqui, portanto, eu tenho esse ângulo B, e agora eu vou achar o X. Então, neste triângulo retângulo aqui, percebe que eu tenho o ângulo B, tenho essa hipotenusa oposta ao ângulo reto, tenho a hipotenusa, e quero achar o cateto separado do ângulo B. Aplico o seno. Então, o seno de B vai ser o x dividido pelo D. X dividido pelo D. E daqui eu tiro o x, que é o que me interessa. Portanto, o x é igual à distância da Terra ao Sol, que eu conheço, vezes o seno do ângulo de máxima elongação. Portanto, achamos a distância do Sol até Mercúrio e a distância do Sol até Vênus, conhecendo a distância da Terra ao Sol. Bom, agora eu quero achar o tempo que o planeta leva para dar a volta em torno do Sol. Então, imagine o seguinte, você fala, mas é fácil, caramba. É só observar quando o planeta estiver aqui na máxima elongação. Aí ele vem vindo para cá e vai chegar uma hora que vai estar aqui na máxima elongação e pronto. Não. Sabe por que não? Porque enquanto o planeta vem vindo para cá, a Terra vem vindo para cá também. E eu tenho que levar isso em consideração. Então, vamos lá. Vamos colocar os períodos aqui que a gente conhece. Olha lá, o planeta Terra está aqui, aí o planeta Terra vem para cá, aí ele vem vindo para cá. Percebe que enquanto que o planeta que eu estou procurando estava aqui assim, nesse instante T1, aí ele vem vindo para cá, aí no instante P2 ele está aqui, aí ele vem voltando para cá, vem voltando e assim para frente. Então, percebe que o planeta vai fazer esse movimento aqui. Percebe que quando o planeta está nessa posição, a Terra vai estar aqui. Quando o planeta voltou, opa, deixa eu colocar aqui, caiu fora da tela aqui. Então, deixa eu voltar aqui, porque o cursor caiu fora aqui. Então, eu tenho aqui, o planeta Terra está aqui, o planeta que eu quero, Mercúrio ou Vênus, está aqui. Aí a Terra veio daqui para cá. Só que enquanto isso, o planeta veio daqui mais para cá, e o planeta anda mais depressa. Quanto mais perto o planeta está do Sol, mais depressa ele se desloca. Isso os antigos já tinham percebido, isso Kepler também percebeu. Aí, conforme a Terra vem vindo para cá, o planeta P2, o planeta veio para cá, e ele chegou nessa posição T3 aqui, quando a Terra está aqui. E agora, olha só, eu tenho que este triângulo aqui é igual a esse daqui. Ou seja, eu tenho o planeta aqui, outra vez, na máxima elongação. Portanto, o que eu tenho é que o planeta saiu aqui da máxima elongação e veio para cá. Mas percebe que o intervalo de tempo entre esta máxima elongação e esta máxima elongação é maior do que o intervalo de tempo em que o planeta saiu daqui e voltou nessa mesma posição. Então, daqui até aqui é o período sinótico. Daqui para voltar até nesta posição, eu vou ter que levar em conta o período orbital. Então, vamos lá, definição. Primeiro, percebe que quando eu peguei esse triângulo aqui, aí eu desenhei esse triângulo aqui, eles são iguais, por quê? Imagina que eu tivesse um corpo rígido aqui, onde aqui o ângulo é reto, e eu tenho aqui um ponto fixo.
Eu vou pegar este ângulo reto aqui e puxar até aqui. É claro que se isso aqui for um corpo rígido, imagina um pedaço de papelão colocado em cima da mesa, onde aqui eu boto uma taxinha. Pensei que conforme eu vou girando esse papelão para cá, bom, se este vértice veio até aqui, percorrendo um certo ângulo θ, este vértice vai vir já para cá, percorrendo o mesmo ângulo θ. Ou seja, quando eu tenho um corpo rígido girando em torno de um ponto fixo, todos os pontos do corpo rígido giram do mesmo ângulo. Aqui eu representei pelo ângulo θ. Muito bem, então, vamos lá. Então, percebe que... deixa eu voltar aqui. Percebe que, então, eu tenho este lado aqui, a distância da Terra ao Sol. Na época, eles só imaginavam que as órbitas fossem circulares, portanto, esta distância aqui é igual a essa daqui. A distância do Sol até o planeta é a distância do Sol até o planeta, sempre. Então, não muda. Portanto, este triângulo aqui e este triângulo aqui são exatamente iguais. Como os dois são em máxima elongação, o ângulo é reto, portanto, os dois triângulos são iguais. É como se esse triângulo fosse um triângulo rígido que girasse até aqui. Então, olha só. Isso significa que este lado girou até aqui, de um certo ângulo A, e este lado também girou até aqui, de um certo ângulo A. Então, o que nós vamos chamar? Olha só. Nós vamos chamar de período sinódico do planeta o intervalo de tempo para que ele saia do ponto 1, desta volta, e chegue até o ponto 3. Quer dizer, saiu de uma máxima elongação e chegou na próxima máxima elongação, que é a definição de período sinódico, de uma configuração até a mesma configuração sucessiva. Percebe que a Terra, então o planeta veio aqui. Então, vamos chamar de período orbital, o quê? O intervalo de tempo em que o planeta saiu daqui e chegou exatamente aqui. Percebe que a Terra já vai estar aqui, não importa. Então, ele saiu daqui e chegou exatamente aqui. Quer dizer, do Sol, alguém do Sol olharia para o planeta aqui, na direção de uma certa estrela, no princípio, e depois ele deu uma volta, e quando chegasse aqui, do Sol ao planeta, estaria na mesma estrela, direção da mesma estrela. Então, isso que é o período orbital. É intervalo de tempo para dar uma volta completa em torno do Sol com relação às estrelas distantes. O período orbital da Terra é de mais ou menos 365,256 dias. Cuidado, hein? Não é o ano das estações. O ano das estações é um pouquinho diferente. Isso nós vamos ver na nossa próxima aula. Então, o ano das estações é um pouquinho menor do que isso daqui. Então, mas esse é o intervalo de tempo para a Terra dar uma volta realmente completa em torno do Sol. Então, para a Terra, eu posso dizer o seguinte, ó, no intervalo de um ano de orbital, a Terra anda 360 graus em volta do Sol. No intervalo de tempo S, então, no intervalo de tempo S, olha lá, a Terra saiu aqui do 1 e veio até o 3 aqui. Nesse intervalo de tempo, a Terra vai andar este ângulo aqui, olha lá. A Terra saiu daqui e veio aqui, andou o ângulo A. Através de regra de 3, isso está para isso, assim como isso está para isso, eu acho que o Azinho é dado por esta fórmula aqui. Onde isso daqui eu meço, isso eu meço, conheço, portanto, esse Azinho é conhecido. Agora, para o planeta. O planeta, percebe que no intervalo de tempo S, então, no mesmo tempo S que está aqui, agora no tempo S, percebe que o S é de 3 a 1. Então, o planeta estava aqui em 1, veio para cá 2, passou por aqui e chegou até aqui. Percebe que o planeta andou o quê? 360 graus mais A. Portanto, no intervalo S, o planeta andou 360 graus mais A. Mas não é isso que eu quero. Eu gostaria de saber quanto tempo o planeta saiu daqui e chegou exatamente aqui.
Então, esse é o período orbital do planeta. Quer dizer, em quanto tempo o planeta gira 360 graus em torno do Sol. Outra vez, regrinha de 3, faz as continhas aqui, esse A que sai daqui entra para cá, e aí fazendo um monte de álgebra, eu consigo chegar nesta fórmula aqui. Então, 1 sobre o período orbital do planeta é igual a 1 sobre o período orbital da Terra, mais 1 sobre o período sinódico do planeta. Este S e este A nós conhecemos, e com isso a gente calcula o T. Se alguém quiser decorar essa fórmula, primeiro, vocês vão ver que quando a gente fizer isso para planetas exteriores, nós vamos chegar exatamente nessa mesma fórmula, só que o sinal aqui vai mudar. Então, o sinal interior é mais. Então, é mais. Se alguém quiser decorar essa fórmula aqui, o jeito que eu posso sugerir é o seguinte. Lembra aquele bichinho famoso chamado TAS? Então, olha aqui, ó. T-A-S. TAS. Só que o T, o A e o S estão no denominador. Bom, tudo bem. Então, eu vou colocar uma fração, uma linha de fração aqui assim, e colocar o número 1, que está aqui em cima. Então, fica 1 sobre o TAS mais Tasmânia. Então, 1 sobre Tasmânia aqui, ó. Tá? Está aqui. Então, essa é a fórmula que me permite obter o período orbital do planeta interior. Agora, vamos passar por raio e período orbital dos planetas exteriores. A definição de período orbital continua sendo a mesma. Intervalo de tempo para que o planeta complete uma volta em torno do Sol com relação às estrelas muito distantes. Estrelas ou galáxias. Então, está aqui o nosso desenho. Só que eu vou começar agora calculando primeiro o período orbital. Vamos supor que aqui estivesse o Sol, aqui a Terra, e imagine que um desses 5 planetas aqui, Marte, Júpiter, Saturno, ou Urano ou Netuno, visível ao olho nu, Sol, Marte, Júpiter ou Saturno, isso que é o que eles tinham na época. Bom, por enquanto, vamos supor que fosse Júpiter. Então, imagina que nós tivéssemos aqui a Terra e que Júpiter estivesse aqui em oposição. Então, com relação à Terra, Júpiter está de um lado e o Sol do outro. E vamos supor que isso fosse no instante T1. O que eu vou querer achar é o tempo que esse planeta sai para daqui, para dar essa volta aqui, e voltar exatamente nesse ponto. Probleminha, né? Enquanto o planeta fizer isto daqui, o que vai acontecer com a Terra? A Terra também vai andar. Então, outra vez, nós vamos continuar chamando de S, o intervalo de tempo T3 menos T1, período sinódico, que é uma coisa observacional, quer dizer, desta oposição até a nova oposição. O T vai ser o período orbital, que vai ser o intervalo de tempo para chegar até aqui, que eu não vou poder observar, vou ter que calcular. E o A é o período orbital da Terra. Então, vamos lá. O planeta P1 vem vindo para cá, enquanto que a Terra vem vindo para cá. Acontece que, como agora a Terra está mais perto do que o planeta, a Terra anda mais depressa. Quando o planeta chegou até aqui, a Terra andou um ângulo bem maior. Aí, o planeta P3 veio até aqui e a Terra andou um pedaço grandão aqui e chegou exatamente aqui agora. Olha só, percebe que outra vez em oposição. Então, como agora os dois, nós estamos numa nova oposição, é por isso que o intervalo de tempo T3 menos T1, então T3 menos T1, é o período sinótico, intervalo de tempo entre duas oposições. E isso é observado. Mas o que eu quero é o intervalo de tempo que saiu daqui e chegou até aqui. Então, vamos lá. Vamos chamar de A o ângulo que o planeta percorreu. Para a Terra, o que eu posso dizer? Eu sei que em um ano a Terra gira 360 graus. No intervalo de tempo S, quer dizer, no intervalo de tempo de T3, de T1 até T3, então, percebe que nesse intervalo de tempo de T1 até T3, a Terra saiu daqui, deu a volta e chegou até aqui. Portanto, andou 360 graus mais A. 360 graus mais A. Percebe que com regra de 3 eu obtenho o ângulo A. Por outro lado, agora, para o planeta. O planeta saiu daqui, chegou até aqui. Bom,
eu sei que no intervalo de tempo T maiúsculo, que é o que eu quero achar, o planeta gira de 360 graus. Mas no intervalo de tempo S, o planeta só veio daqui até aqui, andou o ângulo A. Portanto, com regra de 3, eu conheço o ângulo A daqui, substituo aqui, e outra vez, um monte de algebrinha me permite chegar nesta fórmula aqui. Percebe? É igualzinha a fórmula do Tasmais, só que é menos. Portanto, é aquela fórmula do TAS, tá, o T, o A e o S aqui embaixo, está embaixo do 1, então está embaixo do 1, só que agora o sinal, só que agora o sinal é negativo. Muito bom. E o raio orbital? Bom, então vamos para o raio orbital. Isso aqui é bem fácil também. Imagine que outra vez o planeta estivesse em oposição. Então, Júpiter em oposição com relação ao Sol. Está em oposição ao Sol com relação à Terra, no instante T1. Eu quero, então, fazer o seguinte. O planeta vai sair daqui assim, vem vindo para cá assim, e percebe que quando ele estiver nesta posição, bom, a Terra também andou. E como a Terra está mais perto do Sol, a Terra anda mais. Então, aqui era uma oposição, vem vindo para cá, e aqui é uma máxima elongação, uma quadratura. Aqui da Terra, eu olho para o Sol, eu olho para o planeta, estou vendo sob um ângulo de 90 graus. Então, estou numa quadratura. E eu gostaria de achar esse ângulo alfa aqui. Por quê? Porque se eu conhecer esse ângulo alfa, eu vou aplicar a fórmula do cosseno nesse triângulo retângulo aqui. Percebe que o cosseno desse ângulo é esse D, dedão, dividido pela hipotenusa Y, dedão pelo Y, definição do cosseno. Cateto colado, dividido pela hipotenusa. Então, eu só percebo que eu estou querendo achar é o Y, é a distância do Sol até o planeta. O D, a distância do Sol até a Terra, eu conheço. Então, se eu souber o ângulo alfa, morreu o Y. Então, o nosso problema é achar o ângulo alfa. Olha, imagine que a Terra, não, o planeta saiu daqui e andou até aqui. O planeta andou esse ângulo, eu vou chamar de Czinho. A Terra andou esse ângulo Bzão, esse ângulo maior aqui, Bzinho. Percebe que o ângulo alfa é o B menos o C. Portanto, se eu souber o B e o C, eu tenho o alfa. Se eu tenho o alfa, eu tenho a distância do Sol até o planeta. Então, o nosso problema é achar o Bzinho e o Czinho. Então, vamos lá. Para a Terra, o que eu posso escrever? Eu sei que em um ano a Terra dá 360 graus em volta do Sol. O intervalo de tempo para que a Terra viesse daqui até aqui, perceba lá, T2 menos T1, esse intervalo de tempo, a Terra percorreu um ângulo que é 360, que é o ângulo B. Então, eu vou repetir. Então, em um ano, a Terra dá 360 graus. No intervalo de tempo Tzinho, a Terra veio daqui até aqui. Andou este ângulo Bzinho. Então, outra vez, regra de 3. E esse eu conheço, eu acho o Bzinho. Para o planeta, bom, percebe que o planeta, ele veio daqui até aqui. Então, eu sei que em um ano, num período orbital do planeta, ele dá uma volta completa. Então, ele dá uma volta completa. Só que, bom, ele não deu uma volta completa, ele só saiu daqui até aqui, andou este ângulo Czinho. Então, no intervalo T maiúsculo, que eu quero achar, 360 graus, no intervalo de tempo Tzinho, andou o ângulo C. Por regra de 3, eu acho o C. Então, eu tenho o B e o C. Entro nesta fórmula aqui e tenho o alfa. Se eu tenho o alfa, entro nesta fórmula e acho o Y. Ponto final. Então, é assim que a gente determina os raios orbitais. Aqui eu vou pular, porque senão não vai dar para nós falarmos aquilo que eu quero muito falar. Esse eu vou pular, depois vocês vão ter. Agora, será que a órbita dos planetas são mesmo circulares? Quer dizer, será que os planetas giram em volta do Sol em órbitas realmente que são bolinhas bem definidas, anéis bem definidos? E a resposta nós vamos ver que é não. Então lá.
Uma colaboração entre o Kepler e o Tycho Brahe. O Tycho Brahe era um excelente observador, talvez um dos melhores da antiguidade. E o Kepler era um matemático muito bom. O Tycho Brahe não entendia basicamente nada de matemática. Ele tinha um monte de dados e não sabia o que fazer com eles. Enquanto que o Kepler era um ótimo matemático. Então, o Tycho Brahe contratou o Kepler para analisar as observações que ele, Tycho Brahe, tinha feito. E essa colaboração durou só 20 meses, porque logo depois o Tycho Brahe morreu. Então, vamos ver o que saiu da colaboração dos dois. Então, vamos achar a órbita da Terra segundo Kepler, usando os dados obtidos majoritariamente pelo Tycho Brahe. O Kepler também observou um pouco, mas basicamente ele usou as observações do Tycho Brahe. Olha só, imagine que aqui estivesse a Terra, aqui estivesse o céu, e aqui eu tenho o equador da Terra, que também é conhecido como equador do Sol, e aqui eu tenho a órbita do Sol em volta da Terra. Pelo menos era assim que eles viam as coisas. E vamos supor que eu tivesse uma estrela nesta posição. Se a estrela estiver nessa posição, o Sol, num determinado, quando a estrela estiver aqui, o Sol vai estar aqui assim. E vai me interessar muito saber o ângulo entre o Sol e essa estrela. O Sol e esse astro, não precisa ser estrela. Como é que eles faziam para determinar isso? Bom, a matemática dava para fazer, mas era muito complicada. Então, o que eles usavam? Eles usavam um compasso. Pegava aqui o compasso, tá vendo? Esse daqui era o desenho do céu. Eles colocavam aqui no céu, né? O desenho está aqui. Eles colocavam o compasso, o pé aqui tinha o mesmo raio dessa órbita aqui, desse desenho aqui. Quer dizer, o compasso tinha o mesmo raio da bola aqui. Mediam o ângulo. Então, eles conseguiam medir este ângulo aqui. Muito bom. Só que nós vamos precisar de mais uma coisa. A lei do seno num triângulo qualquer. Dado um triângulo qualquer, se eu dividir o lado A pelo seno do ângulo oposto, ou se eu dividir o lado B pelo seno do ângulo oposto, ou se eu dividir o lado C pelo seno do ângulo oposto, esses três valores vão ser exatamente iguais. Eu não vou demonstrar isso aqui, que não interessa para a gente, mas a demonstração é muito fácil, é aplicar a definição do seno duas vezes aqui com relação a essa altura. Muito bom. Então, aí dividir o membro a membro e tem a fórmula. Muito bom. Então, vamos lá. Vamos supor que aqui estivesse o Sol, aqui estivesse a Terra, com a sua órbita aqui assim. Vamos supor que aqui estivesse Marte com a sua órbita, e vamos supor que aqui eu tivesse uma estrela muito distante. Eu conheço o período orbital da Terra, e o que eu vou fazer agora é o seguinte. Aqui da Terra, eu vou observar Marte sempre no instante em que ele estiver na direção daquela mesma estrela. Pensa que a Terra vai se deslocar, Marte também vai se deslocar, mas vai ter algum instante em que a Terra vai voltar aqui e Marte também exatamente aqui. Então, vamos supor que isso a gente saiba. Então, vamos supor que a gente saiba que Marte, quando é que Marte volta sempre neste ponto? É o período orbital de Marte. Então, isso daqui eu conheço. Eu vou fazer o seguinte, vamos supor que eu não sei qual é a órbita de Marte. E também não sei qual é a órbita da Terra. Mas eu vou impor a seguinte característica. Sempre que Marte voltar nessa mesma posição, Marte vai estar à mesma distância do Sol. E sempre que a Terra voltar nesta posição, não importa qual é a forma da órbita, essa distância vai ser sempre a mesma. Então, vamos lá. Então, vamos supor que aqui eu tenho Marte nos instantes em que completou uma volta completa com relação ao Sol, com relação às estrelas de fundo. Vamos chamar de dedão a distância de Sol até Marte. Então, a distância do Sol até Marte, que eu vou supor que é sempre
então esse dedão aqui, é sempre a mesma. Quer dizer, não sei qual é a órbita de Marte, mas quando Marte volta aqui, está sempre a mesma distância. Vamos chamar de Bzinho o ângulo medido entre o Sol e Marte. Então, imagina, a Terra veio até aqui e Marte voltou exatamente nessa posição. Então, essa aqui está essa mesma distância aqui. Essa é a hipótese que eu estou fazendo. Só que agora aqui da Terra, eu vou medir o ângulo entre o Sol e Marte. Não dá para observar. Não dá para observar, é verdade. Mas lembra que naquele nosso céu, através do compasso, quando eu sabia onde é que estava o Sol, e eu observava a posição do planeta com relação às estrelas, eu media esse ângulo aqui, entre o planeta e o Sol. Portanto, apesar de não ver os dois, eu sei o ângulo entre os dois. Portanto, este B1, para todos os efeitos, foi medido entre o Sol e Marte. Medido aqui sobre a superfície esférica de uma armila circular, por exemplo. Então, B1 eu tenho. Vamos chamar de S1. Não, eu pensei que o que eu quero... Voltando. O que eu quero achar é a distância do Sol até a Terra. Você fala, mas caramba! A distância do Sol até a Terra nós já não determinamos? Lembra? Foi o Hipparcos. Não, foi o Aristarco. Lembra? Ele já determinou isso. Ué, tá bom, ele já determinou. Mas será que a órbita da Terra em torno do Sol é mesmo circular? E é isso que é o nosso problema. Verificar se a órbita da Terra em torno do Sol é realmente circular. Então, eu vou querer achar esta distância aqui em função desta daqui. Se a órbita for realmente circular, essa distância vai ter que dar sempre a mesma. Se não for circular, essa distância vai variar a cada vez que eu fizer essa experiência. Tá bom, então vamos lá. Eu fiz essa experiência e eu quero achar, então, essa distância do Sol até a Terra. Eu vou chamar esse ângulo aqui de S1. É o ângulo que a Terra andou. Então, percebe aqui, a Terra em um ano anda 360 graus, em um ano, o período orbital da Terra, né? Então, se eu dividir 360 por um número de dias por ano, eu tenho quantos graus a Terra anda por ano, por dia. Se eu multiplicar pelo intervalo de tempo que a Terra levou para vir daqui até aqui, eu tenho o ângulo S que o raio orbital da Terra descreveu com relação àquela estrela distante. Então, eu conheço o S1. No triângulo Sol, Marte e Terra, eu posso dizer, né, que a soma dos três ângulos internos é 180. Portanto, o ângulo M é 180, menos o S menos o B. Menos o S, que eu calculei aqui, e menos o B, que eu tirei dos dados que o Kepler, o Tycho Brahe, tinha obtido. Quer dizer, eu sei a posição do Sol, o Kepler, o Tycho Brahe observou e calculou, e eu tenho a posição do planeta, que o Tycho Brahe observou e calculou. Portanto, eu tenho o ângulo entre o Sol e o planeta. Então, eu tenho o ângulo M. E aí eu vou aplicar a lei do seno que nós acabamos de ver nesse triangulão aqui. Eu vou escrever, então, o seguinte, olha lá, que o dedinho, esse daqui, então, um lado dividido pelo seno do ângulo oposto, D dividido pelo seno do ângulo M, é igual a um outro lado dividido pelo seno do ângulo oposto. O M eu calculei, o B eu medi, o D eu estou supondo constante, e o D eu calculo. Aí, deixo isso aqui, como dizem as cozinheiras, vou reservar, e agora vou pegar um outro instante em que a Terra estiver aqui assim. Nesse outro instante, eu vou repetir tudo exatamente igual. Para esse outro instante, Tycho Brahe tinha observado o planeta Marte, tinha observado o planeta Sol, portanto, ele sabia a distância entre os dois, então conhece o B. Vamos querer achar a distância da Terra ao Sol. Sabemos qual é o ângulo que a Terra andou com relação a essa distância aqui, com essa linha aqui. Portanto, S2 a gente conhece. O ângulo M2 a gente tira por esta mesma fórmula que estava aqui em cima, aplicando para Marte. Portanto, eu vou fazendo isso aqui para todos os pontos que o Tycho Brahe tinha observado e fornecido para o Kepler. E com isso, então, eu tenho, para cada instante, eu tenho o ângulo S e o ângulo D.
o ângulo S e o ângulo D, para cada instante. Então, para cada instante, eu tenho o S e a distância D. Tenho o S e a distância D. Muito bom. Então, já tem aquilo lá, obtive aquilo lá para cada instante, o S e um D, e agora eu vou fazer um diagrama polar. Está aqui o Sol, está aqui a distância do Sol até Marte, suposto constante, está aqui a Terra, de onde ela partiu, na oposição, e aí eu vou pegar o ângulo S1 e a distância D1, em função disso daqui que eu calculei. Aí, pego o ângulo S2 e a distância D2. E assim, vou repetindo o procedimento para todos os dados que o Tycho Brahe tinha observado. Opa, tinha observado. E na hora que eu tenho esses pontos todos, aí o que o Kepler quis fazer? Traçar por esses pontos todos a órbita da Terra. E ele traçou a órbita da Terra. E, para surpresa dele, ele verificou que a órbita da Terra era uma circunferência. Pelo menos dentro da precisão que ele tinha. Só que ele notou uma outra coisa. Tudo bem que a órbita era uma circunferência, tudo bem. Mas ele percebeu que o centro da circunferência não coincidia com o centro do Sol. Então, a órbita da Terra em torno do Sol, segundo Kepler, é uma circunferência com o centro deslocado do Sol. Aí ele vai querer achar a órbita de Marte, usando algum processo parecido com aquele que ele fez antes, utilizando os dados do Tycho Brahe. Então, mesma coisa, está aqui o Sol, está aqui a Terra, está aqui Marte, só que agora, então, nós conhecemos o período orbital da Terra, vamos supor que seja D a distância do Sol à Terra, conhecida, porque pensar que nós tínhamos o diagrama polar. Então, se eu tenho o Sol e a Terra, em cada instante eu sei a distância do Sol até a Terra agora, tirado a partir daquele diagrama polar. Pensar que agora eu sei que a órbita da Terra é circular, mas a distância do Sol até a Terra não é circular, porque o centro da circunferência não coincide com o centro do Sol. Então, isso aqui eu conheço, então, a distância do Sol até a Terra. Outra vez, eu vou pegar o ângulo medido entre o Sol e Marte, do mesmo jeito, que a partir das observações do Tycho Brahe. Vou chamar de M o período orbital de Marte, M maiúsculo, período orbital de Marte, e vou chamar de dedão a distância do Sol até Marte, a distância do Sol até Marte. Só que agora, e aí é que vem, só que agora eu vou supor que esta distância aqui pode variar. Eu não sei se vai variar ou não, mas a partir de agora eu vou supô-la que pode variar. Muito bom. Então, vamos lá. Eu vou fazer, então, aquilo que nós já tínhamos. Então, a Terra vem vindo para cá, Marte vem vindo para cá, e, bom, Marte está mais longe do Sol, anda mais devagar. Terra está mais perto, a Terra anda mais. A distância do Sol até Marte eu vou chamar de D1. Do mesmo jeito, o B1 foi medido, então o B1 eu conheço. O S1, o ângulo A que a Terra andou, eu conheço, é que é a mesma coisa que nós fizemos outra vez, 360 dividido pelo ano, então 360 graus dividido pelo número de dias por ano, eu tenho o número de graus por dia, vezes o número de dias que levou para a Terra vir daqui até aqui, eu tenho o ângulo que a Terra andou. Para Marte, também, eu conheço o período orbital de Marte, então 360 dividido pelo período orbital, né, pelo ano de Marte, me dá quantos graus Marte anda por dia, vezes o mesmo número de dias, eu tenho o ângulo N que Marte andou. Então, Marte veio daqui até aqui, andou esse ângulo N aqui. Nesse triangulão aqui, eu posso aplicar que outra vez a soma dos ângulos internos é 180 graus, mas também eu posso escrever que o S, percebe que é A menos N. Então, o S é A menos N. E, bom, o M é, outra vez, a soma é 180, portanto, o M é 180 menos o S e menos o B. Portanto, eu tenho o M. Aplico outra vez a fórmula do seno,
E eu posso escrever que agora, dedinho dividido pelo seno de M é igual ao dedão dividido pelo seno de B. Onde agora o M eu conheço, o dedão eu suponho conhecido, e o dedão eu quero achar, o Bzinho eu medi, e o dedinho eu suponho conhecido a partir diretamente do diagrama que ele fez para a Terra em volta do Sol. Portanto, a única incógnita é o dedão. Repito isso para um outro instante qualquer, vou ter as mesmas coisas, do mesmo jeitão, e aí eu vou ter, então, que para cada instante eu vou ter o ângulo N e a distância D. Então, a distância dedão, né? Do Sol até o planeta Marte. Então, eu vou ter o N e o dedão, o N e o dedão. Então, naquela figura, tem o N e o dedão. Outra vez, parto aqui da distância Sol, Terra, Marte, em oposição. A partir do ângulo N1, eu coloco aqui, coloco a distância D1 que eu calculei, aí coloco o ângulo N2 e a distância D2 que eu calculei, e a mesma coisa, assim, para todos os pontos que o Kepler teve acesso a partir das observações do Tycho Brahe. E aí, ele obteve uma curva que era uma elipse. E aí, então, o que o Kepler falou? O Kepler falou o seguinte, olha só, olha, bom, lembra que eu falei que tem que ser, não basta ser bom, tem que ter sorte? Percebe que ele achou que a órbita da Terra em torno do Sol era circular, mas o Sol estava fora do centro. Então, a Terra girava aqui, em órbita circular, mas com o Sol fora do centro. E o que o Kepler determinou, então, foi o seguinte, e percebe, hein? Ele só fez isso para a Terra e para Marte. Ele chegou à brilhante conclusão que os planetas giram em torno do Sol em órbitas elípticas, com o Sol num dos focos da elipse. Então, o Sol está aqui, num dos focos da elipse, e não no centro, quer dizer, não está no centro, está num dos focos. O foco é o quê? O foco é tal que, se eu pegar dois focos aqui simétricos com relação ao centro, de qualquer ponto aqui da elipse, a soma desta distância mais esta daqui, dá sempre essa distância maior que está aqui, o eixo maior da elipse. E com isso, então, ele obteve que a órbita dos planetas, então, era uma órbita elíptica com o Sol fora do centro. Aí você fala, ué, mas a Terra é um planeta. E a órbita não é uma elipse. Ah, é sim. Para o Kepler, é. Por quê? Para um matemático, a circunferência é uma elipse de excentricidade nula. Ou seja, uma excentricidade em que o Sol, o foco aqui, coincide com o centro. Portanto, o que o Kepler percebeu é que a órbita da Terra, na verdade, não era bem circular, dentro daquilo que ele fazia era circular, mas na verdade não era, porque o Sol não estava bem no centro. Mas percebe então que ele chutou que para todos os planetas, os planetas giram em torno do Sol em órbitas elípticas com o Sol num dos focos da elipse. Bom, é mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês hoje, e que, bom, já passei muito do tempo que deveria ter sido. Por enquanto, então, muito obrigado pela presença de vocês, e eu vou, então, agora eu vou voltar para o Henrique e para o Wellington. Por Wellington, sendo que agora, bom, quem está aí é o Henrique. É o Henrique, sim. Prazer. Prazer também, professor. E foi uma alegria tê-lo conosco de novo. Agradecemos demais pela sua generosidade, uma aula incrível, fantástica. É impressionante como no mundo antigo, né, havia pessoas tão assim interessadas, observadores incríveis, matemáticos incríveis, e tinha uma imaginação fantástica, né, para descobrir tanta coisa, né, com tanta precisão e com poucos recursos
em termos de equipamentos, né, e instrumentos. Mas fantástico. Essa é uma coisa que eu sempre chamo a atenção, que normalmente o que nós temos hoje como ser humano que difere daquela época é uma arrogância de que sabemos muito, e é verdade que sabemos muito mais do que eles sabiam, mas do ponto de vista de inteligência, nós temos a mesma inteligência que eles tinham naquela época. De modo que, com poucos recursos, com poucos conhecimentos, eles conseguiam fazer descobertas maravilhosas. Maravilhosas mesmo. Nossa, fantásticas. Não sei se nós somos mais inteligentes que eles ou eles mais que a gente, mas eles tinham uma imaginação inacreditável. Uma capacidade também de buscar a verdade, né, o conhecimento. Era muito legal. Eu confesso que, mesmo com o conhecimento que eu tivesse hoje, eu não seria capaz de imaginar aquela demonstração que o Hipparcos fez para determinar a distância da Terra à Lua. Incrível. Aquilo, para mim, é uma coisa fabulosa. Inacreditável, né? É fantástico. Bom, então, professor, agradecemos de novo pela sua aula incrível, maravilhosa. Espero que o público que assistiu tenha gostado, eu imagino que sim, eu acredito que sim. E, olha, uma aula fantástica mesmo, eu gostei demais, professor. Muito obrigado. Uma didática incrível, muito obrigado. agradável. Muito obrigado. Na próxima aula, em princípio, nós vamos ter o estudo do movimento aparente do Sol. Quando a gente vai falar sobre o nascer, o caso do Sol, vamos falar sobre determinação dos pontos cardeais, falar sobre as estações do ano, que muita gente fala bobagem, vamos falar sobre as estações do ano, de modo que acho que vai ser uma aula muito interessante. Sem dúvida, tenho certeza que sim. Obrigado de novo. Pessoal, aos que assistiram a live, agradeço pela presença. O Rodrigo não pôde estar hoje aqui, teve alguns problemas e eu estou aqui como um apresentador improvisado. Mas agradeço demais a todos por terem nos assistido e na próxima segunda-feira, mais uma aula com o professor Roberto Boxco. Perfeito. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Boa noite a todos.